Nasci e cresci em uma região produtora de laranjas no estado de Minas, um lugar onde o aroma cítrico impregna o ar. A vida lá era simples, marcada pelo ritmo das colheitas e pelo trabalho árduo. A comunidade era unida, como uma grande família, onde todos se conheciam e se ajudavam. Os dias começavam cedo, com o sol apenas despontando por trás dos morros. Os homens, com seus chapéus de palha, suas botinas e os facões em mãos, seguiam para os campos para colher as laranjas e outras variedades de frutas. Enquanto isso, as mulheres cuidavam dos afazeres da casa, zelavam pelos filhos e preparavam as refeições. Depois da dura jornada de trabalho, geralmente a comunidade se reunia na praça central. As crianças corriam e brincavam na água, enquanto os adultos conversavam e compartilhavam histórias. Era um momento de alegria e camaradagem, no qual a vida e a colheita eram celebradas. Naquele lugar, as tradições e os costumes eram parte fundamental da nossa cultura. As festas religiosas, as danças folclóricas e as lendas transmitidas de geração em geração formavam nosso jeito de ser. As lendas, em especial, desempenhavam um papel importante na educação das crianças. Eram histórias que falavam sobre o bem e o mal, sobre a importância da justiça e do respeito pelos outros. Através delas, aprendíamos a ser boas pessoas, a seguir o caminho certo e a evitar as tentações do mal. Lembro-me das noites ao redor do fogo, ouvindo as histórias contadas pelos idosos. Eram narrativas sobre bruxas, lobisomens, animais brilhantes e pessoas que enfrentavam o desconhecido. Essas histórias nos enchiam de medo e fascínio, mas também traziam valiosas lições de vida. Uma das histórias que mais me intrigava era sobre a bruxa do mar. Diziam que ela havia chegado à região há vários anos, em um navio que cruzara o mar vindo da África. Era uma mulher belíssima, de olhar penetrante e voz melodiosa. Ela se estabeleceu em uma pequena casa nos arredores da nossa comunidade e logo prosperou. Supostamente havia tomado posse daquelas terras como pagamento de uma dívida e começou a cultivá-las. Ela vivia sozinha, mas sempre tinha trabalhadores para cuidar da plantação. No entanto, essa mulher tinha hábitos estranhos. Ela saía todas as noites, logo após a meia-noite, e retornava ao amanhecer, sempre com o rosto sujo e os olhos avermelhados. Como vocês sabem, as pessoas falam e logo começaram a murmurar e a desconfiar. Logo chegaram rumores de crianças desaparecidas em comunidades vizinhas e as suspeitas recaíram sobre a mulher que veio pelo mar, cujo nome ninguém conhecia. Ela era chamada apenas de a Dama dos Jasmins, pois sempre exalava um perfume de flores. Movidos pelo medo e pela ira, um grupo de homens decidiu investigar. Em uma noite seguiram-na em silêncio, escondendo-se entre a vegetação. Viram-na chegar a uma clareira no meio da floresta, onde retirou suas roupas e, em um ritual macabro, arrancou os próprios olhos. De repente, asas pretas, semelhantes às de uma ave, brotaram de suas costas. Horrorizados, os homens testemunharam a mulher se elevar e ir embora. Ela era uma bruxa ou uma criatura diabólica que se alimentava do sangue de crianças. Então, em uma noite fria e escura, um grupo de trabalhadores voltava para casa depois de um longo dia de serviço. Eles seguiam por um caminho solitário quando um barulho estranho os alertou. Eles pararam em silêncio, aguçando os sentidos. De onde estavam, avistaram uma figura movendo-se rapidamente. Ela se aproximou de uma pequena casa, onde vivia um homem com seu filho pequeno. Com agilidade, a figura entrou na moradia. Os trabalhadores, tomados pelo medo e pela incerteza, se entreolharam sem saber o que fazer. Poucos minutos depois, ela saiu carregando um embrulho nos braços. Ela movia-se com dificuldade, como se a carga fosse muito pesada. Quando se aproximou da luz da lua, os camponeses puderam ver, apavorados, que era uma mulher, mas não uma mulher comum. Seu corpo parecia normal, mas suas pernas eram as de uma ave, com garras afiadas. Aterrorizados,
Os homens não puderam evitar empunhar seus facões para enfrentar aquela aparição. A mulher, ao perceber que foi descoberta, soltou um grasnido assustador que arrepiou a pele de todos. Com uma agilidade sobrenatural, saltou e disparou em direção ao morro, desaparecendo na escuridão da noite. Tremendo, os homens se aproximaram do embrulho que a mulher havia abandonado. Ao abri-lo, encontraram o filho do senhor profundamente adormecido. Não importava o quanto tentassem, não conseguiam acordá-lo. Avisaram ao pai, que também estava em sono profundo. Foi preciso um grande esforço para despertá-lo. Ao recobrar os sentidos, ele contou que, durante a tarde, sentiu um sono anormal e acabou dormindo ao lado do filho, que também parecia muito cansado. Quando a comunidade soube do ocorrido, o terror se espalhou e a lenda da Dama dos Jasmins, que roubava crianças, se tornou real. Tomados pelo medo, os pais passaram a vigiar seus filhos todas as noites, receosos de que a mulher voltasse para levá-los. O filho pequeno do homem foi devolvido à sua casa, mas nunca despertou do sono. Todos o visitavam na esperança de que ele acordasse. A comunidade, aterrorizada, se uniu para proteger seus filhos. Eles queriam evitar que isso acontecesse novamente. O medo fez com que, em um desses dias, a casa e todas as plantações da mulher fossem queimadas. A mulher foi perseguida, mas nunca conseguiram alcançá-la ou encontrá-la, pois se dizia que ela fugia para áreas inacessíveis. A história dessa mulher foi contada de geração em geração, como um aviso para que as crianças nunca se afastassem do bom caminho. Eu, que sempre fui uma criança curiosa, me perguntava muitas vezes se essa história era verdadeira ou apenas uma lenda inventada para assustar as crianças. No entanto, ao olhar nos olhos dos mais velhos enquanto a contavam, não podia evitar acreditar que havia alguma verdade nisso tudo. Certa vez, em um desses dias, o sol ardia sobre nossas cabeças enquanto nossos pais voltavam do trabalho. Nós, pequenos e cheios de energia, corríamos e brincávamos entre as plantações. De repente, como se um ímã nos atraísse, nos dirigimos a um velho caminho na mata, conhecido por ser um lugar onde os insetos se reuniam em grandes quantidades. Junto com outras crianças, fomos até esse local. A emoção de capturar esses insetos alegrava nossos dias. Quando chegamos ao local, a vista da clareira cercada de árvores nos deixou sem fôlego. Centenas de libélulas voavam, criando um espetáculo. Ao fundo da clareira, entre a vegetação, distinguimos os restos de uma casa queimada. Um calafrio percorreu meu corpo e me lembrei das histórias sobre a bruxa do mar. Nós, crianças, pensando nas histórias, nos aproximamos. Não restava muita coisa, apenas alguns pedaços de madeira e um antigo depósito que ainda guardava algumas ferramentas enferrujadas. Ao entrar nos restos do depósito, curiosos para ver se havia algo interessante, o ar de repente ficou frio. A luz do sol que se filtrava pelas frestas do telhado parecia fraco. Um dos meninos, que era meu melhor amigo e se chamava João, foi mais longe até uma formação de pedras do rio. Ao pegar uma delas, ouvimos um estalo que nos alertou de imediato, como se o ambiente estivesse protestando contra a nossa invasão. De repente, tudo se tornou mais sombrio. Poeira, teias de aranha e um cheiro de umidade impregnavam o ar. Havia alguns pedaços de ferro que se destacavam e, de repente, uma sombra surgiu entre eles. Era uma figura alta e magra que se materializou no centro da sala. Vestia um manto preto que parecia ondular ao vento e cobria completamente seu rosto. Senti o medo tomar conta de mim. Algumas crianças, aterrorizadas, saíram correndo em direção à comunidade, gritando que era a bruxa. Todos nós ficamos paralisados, incapazes de nos mover, ao ver aquela presença surgir. Observamos enquanto a levantava lentamente sua cabeça. Alguns de nós conseguimos correr quando sentimos sua presença perto, mas João ficou, apesar dos nossos gritos. Aquela coisa se aproximou dele. Vimos como as vestes pretas o envolveram completamente. Sentimos um odor fétido,
de podridão e terra molhada, invadindo todo o lugar. João se mijou de medo e começou a chorar e a implorar por ajuda. De repente, do nada, João começou a andar e desapareceu no meio do mato. Era algo definitivamente sobrenatural. A vegetação rasteira arranhava nossos rostos enquanto fugíamos, com a imagem daquilo em nossas mentes. Chegamos à comunidade chorando e gritando o horror que presenciamos. Os adultos organizaram grupos de busca, vasculhando cada canto da mata. A esperança foi substituída pela desolação a cada hora que passava, sem notícias do nosso amigo. Depois de 2 dias, o encontraram dormindo perto de uma árvore próxima ao rio. Ele estava bem e não tinha nenhum machucado em seu corpo. Quando conseguiram falar com ele, mencionaram que ele não se lembrava de nada, que simplesmente acordou com os homens verificando seu corpo. Bom, não sei se aquela aparição tem algo a ver com a história que nos contavam sobre a bruxa do mar, mas o que vimos nos perseguirá para sempre. É um lembrete de que, às vezes, os monstros das histórias não são produtos da imaginação, mas podem ser assustadoramente reais. Quando eu era jovem, meus pais foram embora para a Europa, e nisso minha avó me adotou. Nós morávamos em um antigo prédio escolar que havia sido convertido em um enorme complexo de apartamentos. Mesmo sendo tão jovem, me lembro de várias coisas aleatórias sobre o lugar. Havia uma máquina de refrigerante bem do lado de fora da nossa porta e um casal que sempre brigava ao lado do nosso apartamento. Eles até saíam para o corredor às vezes, jogando pratos e copos de vidro um no outro. Eu sinceramente não entendo como eles eram permitidos a continuar morando ali. Também me lembro do cheiro de mofo que parecia impregnar todo o prédio, mas o que mais lembro acima de tudo eram as pessoas que moravam no nosso teto. Vou começar explicando que entre cada andar dos apartamentos havia pequenos espaços entre o teto de um apartamento e o piso do apartamento acima. Não tenho certeza do porquê disso, mas enfim. A maioria das pessoas nos apartamentos removia os painéis do teto e guardava pequenas coisas lá. Lembro vividamente da minha avó guardando cobertores e outras coisas leves ali para tirá-las do caminho. No meu cérebro de criança, nunca achei estranho. Para mim parecia algo normal. Um dia, minha avó estava na cozinha preparando o almoço para nós duas. Eu estava sentada no sofá da sala, assistindo algo naquela TV de tubo antiga. E quando digo antiga, quero dizer antiga mesmo. Aquela coisa era pesada, volumosa, e a parte externa era feita de madeira. De qualquer forma, enquanto eu assistia a algo provavelmente bobo, tipo Dora, comecei a ouvir um zumbido. Agora, outra coisa que você precisa saber sobre esses apartamentos é que as paredes eram tão finas que dava para ouvir praticamente todas as conversas dos vizinhos o tempo todo. Então eu estava acostumada a ouvir murmúrios e coisas do tipo. Mas naquele dia em particular, eu fui atraída para um dos painéis do teto que minha avó usava para acessar o espaço de armazenamento. Caminhei até o meio da sala e fiquei parada bem embaixo do painel, apenas olhando para ele. Foi estranho. Lembro de sentir que não conseguia me mexer, mas então vi o painel começar a se levantar. Bem nesse momento, minha avó entrou na sala carregando nossas bandejas com o almoço, e isso meio que me tirou do transe em que eu estava. Alguns dias se passaram, e mais uma vez ouvi o que parecia ser um zumbido ou murmúrio vindo do teto. Dessa vez, minha avó estava sentada ao meu lado assistindo Eu Amo Lucy. Quando comecei a encarar o teto, ela percebeu. Querida, o que você está olhando? Minha avó perguntou enquanto eu, mais uma vez, cruzava a sala, fixada naquele painel do teto. Eu ouço alguém no teto, eu disse sem emoção, parada bem debaixo do painel de novo. Minha avó, obviamente preocupada, pegou sua pequena escada e subiu, empurrando o painel para trás e entrando no espaço do teto. Menina, não tem nada aqui em cima. Veio a voz abafada da minha avó antes de ela descer de novo.
me olhando com uma expressão preocupada. E assim começou. Pelas próximas 2 semanas, eu ouvia vozes, ouvia o painel do teto se mexer. Para ajudar, minha avó sempre estava fora do cômodo fazendo alguma coisa que levava tempo. Em várias ocasiões ela voltava e me encontrava apenas olhando para o teto. Até que um dia estávamos sentadas no sofá assistindo TV quando ouvimos o painel se mover. Nossos olhos dispararam para o teto quando vimos o painel começar a deslizar. Minha avó, sendo a mulher muito corajosa e absolutamente teimosa que era, correu até a escada e subiu, empurrando o painel para o lado. "Não sei quem diabos você é, mas precisa sair da minha casa", ela gritou enquanto subia. Alguns minutos depois, ela desceu com uma expressão confusa. "Não tem ninguém lá em cima", ela disse para mim, parecendo intrigada. Ela foi para a cozinha e ligou para o seu irmão. Enquanto explicava tudo para ele e pedia para ele vir ao apartamento para fazer uma inspeção, eu fiquei sentada no sofá, olhando para o teto. Foi quando vi o painel se mover lentamente até abrir uma pequena fresta, deixando visível o espaço entre os andares. E foi nesse momento que soltei um grito de gelar o sangue. Fiz isso porque, naquela fresta, eu vi 2 olhos que estavam olhando para mim. Minha avó correu para a sala e soltou um suspiro quando também viu os olhos nos encarando do teto. Ela gritou para o seu irmão que nós íamos sair e me puxou pelo braço, arrancando meu corpo soluçante para fora do apartamento. Nós não voltamos. Pelo menos não por alguns dias. Ficamos na casa do seu irmão até que ele e meu tio fossem investigar. Depois de algumas horas, eles voltaram de mãos vazias, dizendo que não havia absolutamente nada lá, exceto pelas coisas que minha avó guardava. Um dia, minha avó criou coragem para voltar ao apartamento. Lembro de entrarmos pela porta e minha avó indo direto para o banheiro, enquanto eu caminhava muito devagar e cautelosamente para a sala. O que encontrei ainda me dá arrepios até hoje. Na lateral daquela TV de madeira, havia um desenho de caveira esculpido. E logo abaixo, também esculpidas na madeira da TV, estavam pequenas letras que formavam a palavra: "Saiam". E nós saímos. Assim que minha avó viu aquilo, correu para arrumar nossas malas e fomos embora. Seu irmão e meu tio fizeram outra busca no apartamento, tentando descobrir o que havia no teto enquanto pegavam o resto das nossas coisas. Mais uma vez não encontraram nada. Depois, o prédio ficou famoso por rumores de ser assombrado. Dito isso, tenho outra história de fantasma que aconteceu lá. Não sei o que aconteceu naquele lugar para que houvesse entidades, ou o que quer que fossem. Mas uma coisa eu sei com certeza: 23 anos depois, você não vai me pegar entrando naquele prédio por nada nesse mundo. Olá, me chamo Valmor. Nasci em Salvador, mas atualmente moro na Espanha. Tenho 28 anos e esta tarde quero compartilhar com vocês um acontecimento que vivi há 16 anos. Um evento que até hoje não consegui explicar. Naquela época eu tinha 12 anos e convivia muito com meu avô. Ele era a pessoa mais próxima de mim, tanto que cheguei a considerá-lo como um pai, pois passávamos a maior parte do tempo juntos. Menciono que minha família vivia em uma área montanhosa completamente rural. Meu avô sempre gostou de pecuária, agricultura e, em seu tempo livre, se dedicava à construção. Uma coisa de que me orgulho é que ele era muito respeitado na comunidade por suas habilidades nesse ofício. Era um sábado, lembro-me perfeitamente disso. Meu avô e eu estávamos trabalhando em uma obra, como de costume. Aquele dia marcou um antes e um depois na minha vida, pois, por razões que prefiro não mencionar, meu avô faleceu às 3 da tarde. Horas antes de sua morte, sem imaginar o que aconteceria, meu avô me disse que, mesmo após sua partida, ele continuaria cuidando de mim. Após o triste acontecimento, o céu ficou escuro
como se fosse noite, por cerca de 1 hora. Nem eu, nem minha família conseguíamos acreditar que meu avô tinha nos deixado. Dias depois, ainda de luto, aproximava-se o dia 24 de dezembro. Para a ocasião, uma amiga que morava perto da minha antiga casa me convidou para jantar com sua família, para que eu não passasse a data sozinho. A casa dela ficava a cerca de 25 minutos da minha, e como eu estava muito triste, aceitei o convite. Desde cedo, naquele dia, me sentia muito estranho. Havia uma sensação de angústia em meu corpo que eu não conseguia explicar. Sem mais, cheguei à casa da minha amiga às 6 da tarde. Durante o jantar, bebemos algo que tenho certeza que não era álcool, já que eu era menor de idade. Por volta das 11h30 da noite, decidi que era hora de voltar para casa. Minha amiga insistiu que eu ficasse, dizendo que não era seguro andar sozinho àquela hora e que eu não desconhecia os rumores sobre coisas estranhas naquele caminho. Mas eu nunca havia dado importância a histórias, não acreditava nelas. Despedi-me dela e de sua família e comecei meu caminho de volta. Apenas 5 minutos depois de sair, senti que talvez a uns 6 ou 7 metros de distância alguma coisa estava me espreitando. Sentia-me observado e toda vez que os nervos me faziam parar, aquela presença também parava. Mas por mais que eu olhasse em volta, não conseguia ver nada. Apenas permanecia aquela sensação de que algo estava por perto. Quando cheguei ao rio que precisava cruzar para chegar em casa, pensei que tudo acabaria, mas foi o oposto. Assim que cruzei o rio, fui invadido por um sono avassalador, daqueles que te vencem no instante em que você fecha os olhos. Também estava com dificuldade para respirar e meus pés pareciam pesados. Olhei a hora e era 00:40. Eu não entendia o que estava acontecendo, pois já deveria ter chegado em casa há um bom tempo. Eu me esforçava ao máximo para continuar andando, mas a cada segundo se tornava mais difícil. No final, cheguei em casa, praticamente me arrastando. Nas regiões mais rurais é comum termos redes nos corredores das casas, e eu me joguei na nossa, completamente exausto. Naquele momento, olhando para o monte, não sei como descrever exatamente, mas eu o vi. Aquela coisa sorria para mim, como se estivesse gostando do meu sofrimento. De tanto susto, eu não consegui nem falar, muito menos me mover. Honestamente, acho que desmaiei, porque a próxima coisa que me lembro é de acordar com um forte estrondo. Quando abri os olhos, vi outra figura, talvez de uma cor branca, pois parecia mais clara. Ela parecia estar atacando aquela entidade escura. Minha visão estava borrada naquele ponto, mas consegui perceber que ainda era noite. Quis me levantar e correr, mas minhas pernas não respondiam. De repente, no meio de todo aquele desespero, um forte cheiro de coisa podre me fez se sentir ainda mais fraco. Meu quarto ficava separado da casa dos meus pais, e no meio de tudo, a última coisa que me lembro foi ouvir uma voz firme me dizendo: "Levante-se e vá para dentro, não fique aqui." Era uma voz familiar e reconfortante. Corri com todas as minhas forças e, graças a Deus, consegui chegar e me proteger. Na manhã seguinte, acordei sentindo meu corpo todo dolorido. Estranhamente estava coberto por um cobertor, algo que eu nunca fazia, pois não gosto. Além disso, a porta do meu quarto estava fechada, quando eu sempre a deixava aberta. Por mais que eu tentasse, não conseguia me lembrar de tê-la fechado. Mais tarde, contei o que aconteceu aos meus tios, que com seriedade me disseram que a sombra branca provavelmente havia sido meu avô me protegendo. Eles me garantiram que ele sempre me amou muito, que eu era tudo para ele. Desde então, eu o tenho visto em meus sonhos várias vezes, e em cada sonho ele me diz a mesma coisa: "Estou aqui para cuidar de você. Nunca te deixarei sozinho, filho." Por muitos anos, trabalhei em um açougue. É um negócio familiar bem localizado e herdado entre gerações. Não quero me alongar muito, então tentarei ser o mais breve possível com minha experiência.
Eu costumava trabalhar à tarde e à noite no açougue, atendendo os últimos clientes antes de fechar e fazendo a manutenção das máquinas que usamos para os cortes, a fim de evitar a proliferação de bactérias. Outra pessoa no turno da manhã ficava responsável por organizar as carnes frescas e administrar o negócio. Ao sair do local, pegava um ônibus para o meu barraco e descansava. Algo que devo mencionar é que, por algumas noites, tive dificuldades para dormir. Não sei se isso acontece com vocês também, mas aquela sensação de estar relaxando e acordar ao menor ruído, investigando o que ou quem foi o causador da interrupção da paz, era constante para mim. Quando não eram os ruídos, eram os sonhos que vinham para me atormentar. Eu sonhava com um galo maior do que o normal, com plumagem negra e olhos vermelhos brilhantes, me observando do lado de fora. Eu o via através da janela e, embora estivesse imóvel, sentia uma ansiedade sufocante, temendo que num momento de descuido, ele já estivesse dentro comigo tentando me machucar. Nunca compartilhei esses sonhos com ninguém, nem mesmo com minha família mais próxima. Então, em um determinado dia, fiz meu turno normalmente. Enquanto limpava a área antes de ir embora, tirei um balde com banha fervendo para despejar em um tambor onde descartamos os resíduos que não podem ser jogados no encanamento, pois poderiam danificar o sistema. No momento em que saí com cuidado, devido ao calor do balde, avistei a poucos passos do tambor a silhueta de um galo. E não era um galo qualquer, era exatamente o dos meus sonhos. Naquele instante fiquei petrificado, me perguntando se aqueles sonhos tinham sido apenas isso, ou se na verdade eram um presságio daquela criatura à minha frente. O galo deu alguns passos em minha direção, sem desviar o olhar de mim, emitindo sons graves como se quisesse me intimidar. Agi por instinto e joguei o balde fervente nele. Os gritos do animal foram imediatos, acompanhados de movimentos agonizantes. Corri de volta para o açougue, deixando o balde caído ali mesmo. No dia seguinte, quando voltei para o meu turno, a pessoa que cobria o período da manhã me contou que haviam encontrado nos fundos do estabelecimento um senhor idoso com queimaduras graves. Disseram que provavelmente alguém o havia jogado ali naquele estado por estar envolvido com coisas erradas. Nunca entendi exatamente o que aconteceu naquela noite, nem como aquele senhor apareceu ali. Digo isso porque ninguém mencionou ter encontrado o cadáver de um galo nas redondezas. Apenas aquele homem. Isso aconteceu quando eu era criança, então alguns detalhes estão meio confusos. Ainda assim me lembro das partes importantes. Eu cresci em Nebraska e costumava ir de bicicleta para a escola todos os dias, pois meus pais estavam sempre trabalhando. Morávamos em uma área rural cercada por fazendas, e o caminho até a escola me levava por um enorme milharal. Pensando bem, provavelmente nem era tão grande, mas era o tipo de lugar que parecia não ter fim, especialmente quando você é criança. Nossa casa ficava do outro lado do campo, mas meus pais sempre deixavam uma coisa muito clara: não cortar caminho pelo milharal. Eles temiam que eu me perdesse sem um celular, e eu não questionava muito. Eu tinha visto como era fácil perder o senso de direção lá dentro. Então, todos os dias eu ficava na estrada principal e pedalava ao redor de todo o milharal. Eu não tinha muitos amigos. Na verdade, eu sempre sofri muito na escola, então sempre ia sozinho de bicicleta. Não me importava com o trajeto mais longo e acabei desenvolvendo um amor pelo ciclismo por causa disso. Nos fins de semana, eu ia pedalar, mesmo sem precisar. Não me lembro que dia da semana era, mas com certeza era um dia útil, pois eu estava voltando da escola. Eu estava pedalando como de costume, quando a corrente da minha bicicleta se soltou. Não me lembro como aconteceu, mas ela simplesmente saiu completamente. E por mais que eu tentasse, não conseguia colocá-la de volta. Meu pai havia me ensinado a consertar minha bicicleta, mas nada do que eu fazia funcionava. Fiquei preso, e a ideia de caminhar até em casa empurrando a bicicleta parecia terrível. Como disse, eu não tinha celular naquela época,
Então não podia simplesmente ligar para os meus pais pedindo ajuda. Eu sabia que estava por minha conta. Foi então que olhei para o milharal. Caminhar pelo caminho normal ia demorar uma eternidade, mas cortar pelo milharal economizaria muito tempo. Eu sabia que meus pais haviam me avisado para não entrar lá, mas achei que não seria tão difícil encontrar meu caminho. Afinal, eu só precisava andar em linha reta. Certo. Decidi arriscar e empurrei minha bicicleta para dentro do milho, dizendo a mim mesmo que seria um atalho rápido. No começo estava tudo bem. O caminho que encontrei entre as fileiras de milho era estreito, mas dava para passar. As plantas eram altas, e me lembro que havia uma brisa leve naquele dia. Imagine-se andando por um milharal como criança. As hastes parecem 10 vezes mais altas, e tudo parece muito maior. Aquilo começou a me deixar um pouco assustado. O milho bloqueava muita luz, e era estranhamente silencioso ali dentro. Não sei o motivo, mas de vez em quando olhava para trás. Não sabia o que me assustava, mas me lembro de querer sair de lá o mais rápido possível. Depois de alguns minutos comecei a ouvir um leve ruído vindo do milho, um pouco além do caminho. Parei e ouvi, tentando me convencer de que era apenas o vento. Mas não parecia o vento. O barulho parou, mas assim que voltei a andar, ouvi de novo. Desta vez estava um pouco mais alto e mais perto. Pensei que podia ser algum animal me seguindo, mas não sabia que tipo de animal faria tanto barulho. Eu estava com dificuldade para respirar, arrependido de ter entrado naquele milharal. Acelerei o passo, mas não queria deixar minha bicicleta para trás. Continuava dizendo a mim mesmo que estava sendo paranoico, mas a cada poucos minutos o barulho voltava, como se aquilo estivesse me seguindo. Eventualmente o som parou e senti uma onda de alívio. Talvez uns 10 minutos se passaram sem sons estranhos. Na próxima junção, decidi mudar de fileira só para garantir. Virei a esquina e bem ali no meio do caminho estava um homem. Ele estava parado, com os braços ao lado do corpo, me encarando. Ele não parecia um fazendeiro ou alguém que pertencia àquele lugar. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e ele tinha o que pareciam ser arranhões longos nos 2 braços. Não sei descrever de outra forma. Eram marcas compridas que pareciam gravadas em sua pele. Congelei, sem saber o que fazer. Então ele perguntou se eu estava perdido, com uma voz baixa e rouca. Não respondi. Estava paralisado. Ele deu um passo em minha direção e disse que me ajudaria a encontrar o caminho de volta para casa. Senti como se estivesse em uma paralisia do sono. Não conseguia me mover. Cada instinto meu gritava para correr, mas eu não conseguia. Juro, não conseguia. Ele começou a andar mais rápido, com as mãos estendidas em minha direção, e foi aí que minhas pernas agiram sozinhas. Soltei minha bicicleta e corri o mais rápido que pude. Ele começou a me perseguir, gritando que só queria me ajudar. Não parei de correr. Eu conseguia ouvi-lo rompendo as plantas de milho atrás de mim, gritando para eu parar. Me escondi atrás de uma das fileiras e me agachei, encolhendo-me com os olhos fechados. Tentei me fazer o menor possível. Sinceramente, achei que ia morrer. Ele estava segurando algo que parecia uma corda. Quando ele passou, murmurou para si mesmo: "Eu tenho que encontrá-lo. Nunca vou esquecer essas palavras enquanto eu viver." Fiquei escondido o que pareceram ser horas. Minhas pernas estavam doendo e meu corpo inteiro tremia, mas eu não me mexi até ter certeza de que ele havia ido embora. Quando finalmente saí do milharal e fiz meu caminho para casa, eu tremia tanto que mal conseguia andar. Já estava escuro e eventualmente encontrei o caminho para casa. Corri para dentro e meus pais estavam quase infartando, preocupados sobre onde eu tinha estado. Contei tudo a eles. Minha mãe estava em lágrimas e meu pai parecia pronto para matar alguém. Mas a essa altura não havia muito o que fazer. Aquele homem já tinha sumido. Meu pai saiu para procurar minha bicicleta, mas não a encontrou.
Eles me compraram uma nova alguns dias depois e a vida seguiu. Algumas semanas depois, algo aconteceu que nos fez finalmente nos mudar dali. Cheguei em casa da escola e lá na frente da porta estava a minha velha bicicleta, aquela que eu havia deixado no milharal. Não sei quem ficou mais assustado, eu ou minha mãe. Ela não se sentiu mais segura naquela casa, então logo nos mudamos de lá. Meus pais não falam muito sobre o que aconteceu, mas acho que nunca vou conseguir esquecer. A verdade é que me dá um pouco de vergonha contar essa história, porque na época eu era o administrador do cemitério São José. Para começar, não vou dar detalhes exatos sobre onde ele fica, porque não quero ter problemas com ninguém. Também não posso mencionar meu nome, mas vou relatar a situação completa. Por aqui é muito raro que um cemitério contrate funcionários novos. Normalmente o trabalho nesses lugares é bem tranquilo e não exige muito esforço. As famílias costumam trazer seus próprios funcionários para cavar as covas e, se decidem construir alguma estrutura, contratam pedreiros ou compram peças já prontas. No caso dos vigias noturnos, o trabalho é ainda mais simples, já que só precisam fazer rondas pelo local para garantir que os mortos não tenham se levantado. Tá bom. É só uma piada. Muita gente acredita que trabalhar em um cemitério é assustador e que sempre há manifestações paranormais, mas na verdade, isso acontece muito raramente. Às vezes vemos massas escuras, mas quem pode garantir que não são apenas fruto do nosso próprio medo? No São José temos apenas 2 gravações curiosas coletadas ao longo de mais de 50 anos. Ou seja, quase nada. De qualquer forma, o problema começou quando o vigia em serviço já estava muito velho. Ele estava prestes a completar 62 anos e, como manda a lei, era hora de aposentá-lo. Eu mesmo dei início ao processo para que ele pudesse descansar, embora, sendo sincero, ele adorava trabalhar ali. Para quem não sabe, é comum que os vigias morem no próprio local, então ele tinha sua casa ali mesmo. No começo ele ficou muito preocupado e nos disse que não queria ir embora. Ele pediu ajuda para dar entrada na sua aposentadoria por tempo de contribuição. E depois de 2 dias decidiu continuar trabalhando sem que ninguém de fora soubesse. Ele tinha medo que soubessem do dinheiro e tentassem algum mal contra ele. Pois bem, ele não ficou 2 meses trabalhando quando ficou doente da próstata, então organizamos uma despedida para ele e começamos a procurar um substituto. Poucos dias depois, apareceu na minha sala Santiago, um homem de 34 anos que trouxe toda a documentação necessária para se candidatar ao cargo de vigia. Fiz todas as entrevistas e achei que ele seria uma boa escolha. Dei a ele uma semana de teste, período em que trabalharia ao lado do vigia prestes a se aposentar. Meu funcionário de confiança mostrou a Santiago o que precisava ser feito, quais horários deveria seguir nas rondas e como preencher os relatórios semanais. Com o passar dos dias, o vigia mais velho ficou triste, mas parecia satisfeito por saber que estava deixando o cargo nas mãos de alguém competente. Isso tirou um peso das minhas costas, porque aposentar alguém tão competente não é fácil. Logo depois, Santiago se despediu de seu antecessor, que juntou seus pertences e foi embora para a casa da filha em outra cidade, onde faria o tratamento. O novo vigia começou a trabalhar oficialmente, e eu pensei que tudo correria sem problemas. No entanto, não foi bem assim. Nos dias seguintes, acompanhei as atividades de Santiago, revisei seus relatórios e até fiz algumas rondas pelo cemitério para garantir que tudo estava em ordem. Do meu ponto de vista, não havia nada de errado. Mas então, uma tarde, uma mulher bateu à porta do meu escritório. Ela tinha uma expressão de fúria no rosto. Assim que abri, ela nem me cumprimentou e apenas disse: "Acho que alguém abriu o túmulo da minha mãe." Fiquei sem reação ao ouvir aquilo. Sem perder tempo ou analisar demais a situação,
Respondi que isso era impossível, pois o cemitério tinha muros altos e um vigia que fazia rondas todas as noites. Então a mulher levantou o celular e me mostrou algumas fotos. Eram imagens do túmulo da mãe dela, que havia falecido há 4 anos. O solo estava remexido e a cruz que marcava a sepultura estava inclinada. Para acalmar a mulher, garanti que investigaríamos o caso, mas insisti que provavelmente era um mal-entendido. Eu disse que no São José respeitávamos o descanso dos falecidos e sempre mantínhamos os túmulos protegidos. Ainda indignada, ela foi embora, mas eu comecei a investigar. Por precaução, não contei nada a ninguém, nem mesmo a Santiago. Quando cheguei ao túmulo indicado, vi que de fato a terra estava mexida. Com discrição, comecei a verificar outros túmulos e, para minha surpresa, encontrei mais de 12 covas violadas. Minha primeira reação foi de raiva ao perceber que alguém estava perturbando o descanso dos falecidos. No entanto, tentei manter a calma e agir com objetividade. Por isso, comprei algumas câmeras e as instalei sem avisar ninguém. Uma delas dava uma visão geral do cemitério e a outra foi posicionada perto da entrada, apontando para o centro. Só eu teria acesso às gravações, pois as câmeras já existentes nas laterais e na entrada não mostravam nenhum sinal de invasão recente. O mistério foi resolvido quase uma semana depois, e a verdade foi desoladora. Santiago era o responsável pelos atos horríveis no cemitério. Às 3 da manhã do dia em que descobri a verdade, ele apareceu nas imagens andando de um lado para o outro, mas não como quem faz uma ronda comum. Ele parecia estar procurando algo. Então parou em frente a um túmulo simples, marcado apenas por uma cruz de madeira e um pequeno cercado de tijolos pintados de branco. Essa sepultura tinha cerca de 3 anos, como descobri nos dias seguintes. Santiago cavou um buraco mal feito, demorando mais de meia hora no processo. Depois, ele retirou vários ossos e os colocou em um saco preto. Depois disso, ele fechou o buraco de qualquer jeito e foi embora. Na manhã seguinte, por volta do meio-dia, Santiago caminhava para sair do cemitério quando foi surpreendido por uma viatura da polícia. Ele tentou fugir, mas os agentes o capturaram. Em sua mochila, encontraram vários ossos, e uma investigação revelou que ele os vendia para supostos feiticeiros que trabalhavam na saída da cidade. Assim que souberam da prisão de Santiago, essas pessoas desapareceram sem deixar rastros. Eu não tive coragem de contar às famílias que os túmulos de seus entes queridos haviam sido violados por um motivo tão macabro. Sei que parece errado, mas fiz de tudo para encobrir os vestígios do crime e proteger as pessoas de uma dor desnecessária. Imaginem o terror em descobrir que os ossos de um parente foram usados em rituais de magia negra. Pior ainda, saber que o espírito daquela pessoa pode ter sido aprisionado por forças malignas para propósitos desconhecidos. Nos dias seguintes, indo contra todas as regras, entrei em contato com o antigo vigia e fiz um pedido. Pedi que trouxesse um familiar de confiança para aprender o trabalho e seguir seus passos. Ele conseguiu um sobrinho, e esse rapaz está até hoje conosco aqui.